Eu quero dizer para você que um dia eu fui resgatado por esse Deus maravilhoso. Eu trabalhei 5 anos com Só Pra Contrariar, um grupo de pagode. Fui compositor de vários sucessos, Só Pra Contrariar, do Daniel, Leandro Leonardo, Belo, muita gente. Eu falava de amor nas minhas composições, escrevi o amor, mas eu vivi o oposto disso tudo. Eu ia viajar com um grupo, praticamente eu trancava minha esposa, que eu não deixava ela ir na casa da mãe dela, a mãe dela também não podia ir na nossa casa. E isso foi desgastando o relacionamento. Contratamos um advogado, já estava tudo prontinho para assinar os papéis no juiz. Mas Deus enviou um servo dele lá no Só Pra Contrariar, para falar de Jesus para mim. É o Vandinho. Conhece ele? Da Quadrangular de Uberlândia. Ele era ministro de louvor. E a gente estava em Natal, Rio Grande do Norte. Foi quando um dos back vocals saiu do grupo. E aí, mais ou menos 2 horas da manhã, ligamos para o Vandinho, que vocês conhecem. E ele não aceitou o convite. Ele falou: vou pensar. A gente comentava, um emprego bom desse, mais de 20 shows por mês, esse rapaz está louco. E demorou 1 semana, 10 dias. Já queria arrumar outra pessoa para fazer o back ali. Foi quando nós ligamos novamente para ele. Ele aceitou o convite. E a equipe era muito grande. A gente viajava em mais de 60 pessoas, com técnico de palco, cenário, luz. E só no palco nós éramos em 17 músicos. Então a gente ficava nos apartamentos, no hotel de 2 em 2. E esse rapaz foi ficar comigo. Eu lembro que ele estreou com a gente lá em São Paulo, no Réveillon da Paulista, que foi transmitido pela Band. E ele foi ficar no quarto de hotel comigo. Ele era muito diferente. E sempre quando terminava o show, eu falava para ele: as meninas ali, vamos lá. Ele: não, vai lá, vou ficar aqui. Eu insistia com ele: rapaz, as meninas ali, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ele: não, vai lá, vou ficar aqui. O tempo foi passando. Nós pensamos que ele era homossexual, solteiro, lá no Só Pra Contrariar. Ele corria das meninas. Mas com o passar do tempo eu fui descobrir que o próprio Deus enviou um servo dele lá no Só Pra Contrariar, para ficar ali comigo no quarto de hotel. Ele era ministro de louvor da igreja Quadrangular de Uberlândia. E na época ele deixou o ministério, foi lá só para contrariar. Os fariseus falaram que ele tinha caído, que ele tinha desviado. Esse era o comentário que surgiu na igreja dele. Mas eu te digo, se naquela hora, quando nós ligamos para ele a primeira vez, se ele aceitasse o convite ali pela sua própria vontade, eu te falo com convicção que ele teria caído. Mas ele demorou 1 semana, 10 dias, não é porque ele estava pensando, ele estava orando com o pastor dele. E o pastor dele o abençoou e falou: meu irmão, vai lá que é de Deus esse negócio. E um dia a gente estava em São José dos Campos, uma tarde muito fria. Ele deitado na cama dele, eu na minha, e eu vendo já que ele era um homem de Deus. Fui desabafar com ele. Falei: Vandinho, eu vejo que você passa por lutas, por problemas, por dificuldades, mas você está sempre sorrindo, cantando, alegre, feliz. Me conta o segredo. Ele falou para mim assim: Rejão, é Jesus na minha vida. Eu peguei e falei para ele: eu quero esse Jesus para mim. Como que eu faço? Porque eu tenho tudo que eu quero, materialmente falando, mas existe um vazio, uma angústia que nada preenche. Comentei com ele que estava separando da minha esposa, já tinha contratado advogado. Eu paguei o advogado adiantado e já estava a data certinha só para assinar a separação ali no juiz. E eu fui falando. Quando eu terminei de falar, ele olhou bem dentro dos meus olhos e disse assim: Regis, existe um Deus que muda leis. Ainda que você assine toda a papelada lá no juiz. Ele bateu no peito e falou assim: o Deus que eu sirvo, Ele muda essa situação na sua vida.
convidou eu mais a minha esposa para ir na casa de um pastor, grande amigo, tornou meu grande amigo, o pastor Josemar. No começo eu não queria ir, mas a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Minha esposa foi, e o pastor profetizou: não preocupa não, que seu marido vai vir aqui, ele ainda vai ser um grande homem de Deus. Meu irmão, minha irmã, você tem que usar a sua língua para abençoar, para profetizar palavras de bênçãos. Mas eu senti uma coisa gostosa e fui e gostei. E um dia minha esposa fez o convite para mim: vamos visitar uma igreja evangélica? Eu falei: vamos. Sentamos na última fileira, o culto já estava terminando. Isso foi lá na igreja Sara Nossa Terra, de Passos, Minas Gerais. O culto terminando, e de repente o pastor fez o convite: quem aqui essa noite quer entregar a sua vida para Jesus, que Ele vai mudar aquilo que precisa ser mudado, Ele vai arrancar aquilo que precisa ser arrancado, e Ele vai consertar aquilo que precisa ser consertado. Sabe essa moça bonita que estava cantando comigo aqui? Foi eu e ela na frente daquela igreja e confessamos o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. E naquela hora, imediatamente ali, o nosso casamento foi restaurado. Porque alguém foi lá no sol para contrariar falar de Jesus para mim. Não, ele não falou, ele pregava com o testemunho dele. Porque não adianta falar: ó, Jesus é uma bênção, você ficar dando mau testemunho, a pessoa não vai querer Jesus para ela não. Mas se a pessoa vê Jesus na sua vida, automaticamente ela vai querer Jesus para ela também. E eu queria converter meu pai, minha mãe, todo mundo aqui, meu irmão, na marra de tudo quanto é jeito. Vocês têm que ir para a igreja, vocês têm que ir para a igreja, é bom demais. E quando eu tentava agir com a minha própria força, nada acontecia. Aí eu lembrei do Vandinho lá no Sol para contrariar, porque ele não falava: ó, você fica pecando aí, prostituindo, você vai para o inferno. Não, ele falava: pode ir lá, eu vou ficar por aqui. Ele pregava com o testemunho dele. E quem convence não somos nós, quem convence é o Espírito Santo de Deus. E eu estava fazendo uma oração em casa, campanha na igreja, e toda sexta-feira eu levantava de manhã, abria um jejum, ficava até 4, 5 horas da manhã. Só quando eu chegava do monte que eu entregava o meu jejum. Eu fiz isso durante 7 sexta-feiras. Eu fiz um propósito com Deus, e eu coloquei 2 coisas nesse propósito. Primeiro, que a mãe da minha tia fosse curada de câncer. Segundo, a salvação da minha casa. Eu estava saindo para ir para o monte. Eu liguei para minha tia Olane. Ela mora lá em Ribeirão Preto. Eu liguei para ela, falei: olha, estou de jejum, estou orando pela sua mãe, e eu coloquei sua mãe num propósito maravilhoso. Você crê que a sua mãe já foi curada de câncer? Ela falou assim: eu creio. Passou um mês mais ou menos, ela ligou para mim. Quando os médicos foram abrir o tumor, não tinha mais nada, estava curada para a glória de Deus. E a segunda bênção: ligaram todos felizes e alegres, batizaram nas águas o meu pai, a minha mãe e o meu irmão, porque está escrito na palavra de Deus: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa.